Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho assistido por computador. Nesta aula, nós iremos iniciar os comandos de construção e iremos também fazer um link com os capítulos anteriores. Capítulo 3, que é o ambiente do AutoCAD, e o capítulo 4, ferramentas de seleção. No capítulo 3, fazendo logo um breve resumo dele, é um capítulo puramente de conhecimento teórico e a gente só vai tratar aqui de situações pontuais dele. Porém, é interessante que o aluno entenda e conheça os temas, os assuntos, os conhecimentos que lá são abordados. Porém, para a gente não perder muito tempo com videoaulas, vamos ao que interessa, vamos na videoaula ser bem objetivos. Então, nós vamos aqui para o capítulo 5, comandos de construção, comando line, página 29 da nossa apostila. Neste capítulo, nós iremos tratar dos comandos de construção. Os comandos de construção são os comandos que a gente produz, que a gente consegue produzir o produto do nosso trabalho no AutoCAD. Qual é o produto do nosso trabalho no AutoCAD? São desenhos, projetos. Então a gente pega uma ideia, uma solução para um problema, e essa ideia de solução para o problema, que era uma ideia, a gente faz que essa ideia seja apresentada, seja possível para outra pessoa de fora poder entender esta ideia. E poder não só entender, não só opinar sobre ela, mas principalmente pôr ela em prática. No nosso caso, por exemplo, um projeto arquitetônico, o arquiteto tem a ideia de como solucionar o problema, que é construir numa determinada área para atender uma determinada demanda de uma família com determinado orçamento. E o construtor precisa saber qual é a ideia do arquiteto para aquele problema, precisa saber como construir, como edificar aquilo. Então, o arquiteto produz o desenho, produz o desenho com todos os detalhes necessários para a execução adequada, e o construtor pega aquele desenho e reproduz ele e constrói. Porém, sem o desenho, sem o projeto, isso não seria possível. Então, o AutoCAD, ok? Lá no capítulo 3, no ambiente AutoCAD, eu faço ali a explicação, e mostro a vocês que basicamente a gente tem 4 áreas aí. Isso aqui é a primeira tela, a tela inicial quando a gente abre o aplicativo. Então nós temos ali a área Get Started, onde a gente vai começar um projeto novo, ou a gente tem a opção também de abrir um arquivo que já tenha sido criado. A gente trabalhou, fechou o dia, foi para casa, voltou para o escritório, vamos voltar nesse arquivo. Abre aqui o arquivo. A gente tem a área Recent Documents, documentos recentes, documentos que a gente abriu recentemente. A área Notification, notificações, informações da Autodesk, ali em tempo real. E a Connect aqui, que a gente consegue se conectar com o serviço de nuvem da Autodesk lá 360. Bem, vamos aqui em Get Started, Start Drawing, começar um desenho novo. E a gente tem a Drawing Area, área de desenho. A Ribbon, aqui eu estou apresentando apenas o essencial para que a gente consiga trabalhar adequadamente. No capítulo 3 ali vocês terão maiores detalhes. A Ribbon, aqui é a área de títulos, onde é apresentado aqui 3 informações, versão do aplicativo AutoCAD 2018, o nome do arquivo, nesse caso Drawing 2, e a extensão do arquivo DWG. A ferramentas de precisão, o barra de status, as ferramentas de precisão localizadas na barra de status. E aqui, essencial, fundamental, extremamente importante, Commands Line, ou prompts de comando, como queiram. Ali ela é realmente conhecida como Commands Line.
em linha de comando. Aqui é onde a gente passa os comandos para o AutoCAD, a gente informa o que a gente quer que o AutoCAD faça, e o AutoCAD pede para a gente as informações, posição, comprimento, enfim. É como se fosse a boca e o ouvido do AutoCAD, onde a gente troca, a gente dialoga com o programa. Então, nosso diálogo com o programa é aqui na ComZilla. Feita essa apresentação, né, um resumão aí do capítulo 3, vamos voltar aqui para o capítulo 5. Você pergunta, professor, e o capítulo 4? O capítulo 4 a gente vai desenvolver ele ao longo do capítulo 5 para ficar mais fácil de entender, vamos dizer assim. Tá? Então, o capítulo 5, comando de construção, são, como já falei, os comandos de construção que permitem que a gente construa e desenvolva o nosso trabalho. E o primeiro deles é o comando line, linha. Quem for buscar outro material para entender o assunto, para complementar, vai ver que o comando line não é o comando mais básico do AutoCAD. Na verdade, é o segundo comando de construção mais básico. Há um mais básico que o comando line, que é o comando points, PO-Enter. Porém, aqui no curso a gente não vai tratar dele, né? Por ele não ser de aplicação, não é tão habitual. Na verdade, eu mesmo nunca utilizei ele em projetos de construção civil. Então, para fazer um curso mais enxuto, mais voltado para a prática mesmo, negligenciei o comando points propositalmente, não é de interesse, assim como negligenciar outras informações que, para a nossa finalidade, que construção civil não são interessantes, e a gente vai tratar só do que realmente importa. Então, o comando line é o primeiro comando de construção, e em todos os comandos de construção, ferramentas, enfim, eu vou trazer sempre essa formatação aqui, essa caixinha com atalho, posicionar ribbon, o ribbon todo mundo já conhece, né? O ribbon, o botão na ribbon e a utilidade dele, né? No caso lá em desenhar linhas. Então o atalho do comando line é o L-Enter, a posição na ribbon fica na aba Home, que tem as diversas abas da ribbon. Então ele fica na aba Home, tá? E no painel Draw, tem diversos painéis, também chamados de áreas, né, os setores, mas eu me referi na apostila painel, então painel Draw. E este aqui é o ícone da line. Aqui é uma observação importante, e espero que vocês levem isso para o resto do curso, para o resto da vida profissional de vocês. Vocês têm duas opções de trabalhar com o comando line, não só com o comando line, mas com todos os outros comandos aí. Uma delas é digitando o comando na linha de comando, utilizando os atalhos, né? E a outra vindo com o cursor, com o mouse, e clicando sobre o íconezinho da ferramenta. Das duas formas, o comando vai funcionar. Porém, eu recomendo para vocês, na verdade eu peço para vocês, sempre que possível e praticamente 99% das vezes isso é possível, sempre que possível vocês utilizem o comando, utilizem o atalho, utilizem a command line. Por dois motivos. O primeiro, um aumento da produtividade. Quem trabalhar com projeto vai ver que qualquer desvio de atenção, qualquer movimento do mouse para cá, para acessar um comando aqui em cima, para mudar a aba, gera uma perda de tempo, gera uma perda de produtividade. Então, esse movimento de sair daqui, tirar o cursor daqui, vir para cá, clicar, voltar para cá, isso gera uma perda de produtividade, até uma perda de concentração. Eu trabalhei muito com isso, sou prova viva disso que estou falando para vocês. Tá? Então, o primeiro motivo é esse. Segundo motivo, quando você estiver ali trabalhando, provavelmente vai ter um responsável pelo projeto, um superior imediato de vocês que vai lhe acompanhar, tirar dúvida, verificar se vocês estão trabalhando direitinho. E toda vez que vocês saem daqui e vão para acessar um comando de construção, um comando de edição, de modificação, com o mouse, clicando aqui e voltando, ele percebe
ali que o usuário não tem tanta familiaridade com o programa, não é tão habituado com o programa, não, o cara não conhece nem os comandos, não conhece nem os atalhos do comando. Então isso passa uma ideia de, vamos dizer assim, baixa qualificação profissional, uma ideia de insegurança, uma ideia de que você não domina de fato o programa. Então, seja por questões de produtividade, seja por questões de, de apresentação profissional, eu recomendo que vocês utilizem sempre a Command Line. Okay? Então, antes de iniciar a Command Line, quem já está aí com a apostila, está acompanhando ela, já viu que bem aqui, na página 32, eu faço uma observação em negrito, caixado extremamente importante, para realmente dar uma ênfase. Por padrão, o AutoCAD vem em suas versões mais recentes com a ferramenta de precisão Dynamic Inputs ativada. Né? E eu recomendo que vocês desativem ela. Então, antes de iniciar qualquer coisa, vamos desativar a ferramenta Dynamic Inputs. Tá? No meu programa aqui ela já está desativada, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Provavelmente quando vocês instalaram o software de vocês aí na casa, né, no computador de vocês, aqui a status bar apresenta essas ferramentas aqui de precisão, essa configuração aproximadamente. Então a Dynamic Inputs, que aparece bem aqui, ela não está aparecendo, ela precisa ser habilitada, ela precisa ser visível. Para isso você vai aqui no Customization, essas três linhazinhas aqui, clica sobre ela e marca, clica sobre Dynamic Inputs, de modo que apareça o tiquezinho aqui. Ó, apareceu. Quando ele apareceu, também surgiu bem aqui. Ó. Observe, vou desmarcar, marcar aí surge. Tá? Onde vocês provavelmente ele vai estar azul, recomendo que vocês tirem isso aqui, desmarquem, deixem ele cinza. Há dois motivos pelo qual vocês devem fazer isso. Primeiro deles, ele consome memória gráfica, né? Ele deixa o processo de produção do desenho mais pesado. Então, principalmente quando o desenho já está bem elaborado, bem avançado, o Dynamic Inputs ele torna a tarefa de produzir, de desenhar, menos fluida, mais travada. Então, esse é o primeiro motivo. Isso eu estou falando por experiência própria. E olha que meu computador não é um computador simples, né? É um computador que possui uma placa gráfica, tem uma configuração boa. Então, os computadores assim, de um valor aquisitivo mais acessível já não tem tantos recursos, então esses realmente sentem bastante. Segundo motivo é porque eu não vou entrar em muitos detalhes, estou falando bem brevemente, quem quiser se aprofundar um pouco, fique à vontade. Mas o segundo motivo é pelo fato de que quando você ativa o Dynamic Inputs, ele utiliza por padrão não as coordenadas absolutas. A gente vai falar de coordenadas daqui a pouco, não das duas. Tá? Mas a informação que eu quero que vocês fiquem é essa. Ele deixa de utilizar por padrão coordenadas absolutas e passa a utilizar por padrão coordenadas relativas. Certo? Isso gera uma confusão na hora de utilizar o desenho, na hora de trabalhar e desenvolver o projeto. Gera uma pequena confusão. Esse comportamento Dynamic Input de utilizar coordenadas absolutas ou relativas por padrão, ele pode ser modificado. Porém, não vai ser o foco do curso. Isso eu teria que explicar outras coisas para fazer vocês entenderem. Ia complicar um pouco mais o entendimento, eu acho que é desnecessário. Então, para facilitar o entendimento e a fluidez do curso, apenas façam isso. Habilitem a visualização dele aqui no Customization, marcando o tique aqui em Dynamic Inputs, e desativem ele. Apenas isso é o suficiente para a gente conseguir desenvolver bem as nossas aulas, nosso projeto, nosso desenho. Combinado? Então vamos prosseguir aí com o nosso curso. Voltando aqui, comando line, atalho L Enter, e aí, bem, o que a gente precisa
né, na verdade, a gente precisa para construir uma linha. Né? O comando line faz uma linha. O que é uma linha? Qual é a definição de linha? É o caminho mais curto entre dois pontos. Né? Então daí já fica até fácil de prever o que, é que o AutoCAD vai pedir para a gente como informação para construir essa linha. Primeiro de tudo, ele precisa saber que você quer fazer uma linha. O que você quer fazer? Quer que faça uma linha. Então para isso, basta a gente digitar, percebam bem aqui na Command Line que está escrito assim, Type a Command. Eu não preciso vir aqui com o mouse e clicar sobre ela para digitar um comando. Eu posso deixar com o meu cursor aqui fora. Tá? Preciso apenas estar atento se a Command Line está com esse texto aqui, Type a Command. Se ele tiver, perfeito, eu não preciso vir aqui clicar. Já se habitue a isso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para o AutoCAD é que ele entenda que eu quero uma linha. Então para isso basta digitar L e confirmar com a tecla Enter. Okay? Digitei L, confirmei com a tecla Enter, agora o AutoCAD ele começa a dialogar comigo. E aí ele fala assim, tá, eu já sei que tu quer uma line. Então, fale para mim onde fica esse primeiro ponto da line, onde essa linha vai começar. Né? Specify first point, especifique o primeiro ponto. Vamos trabalhar aqui com coordenadas cartesianas. A gente vai mais adiante falar um pouquinho aí de coordenada cartesiana. Vamos tratar com coordenadas cartesianas absurdas. Vocês vão colocar um 0,0. Todo mundo sabe a origem do plano cartesiano. Nós temos aqui no AutoCAD a UCS, representando aqui a direção do eixo Y, direção do eixo X, e marcou bem aqui na origem, e no cruzamento dos dois eixos cartesianos. E a AutoCAD fala assim para a gente, fala para mim qual é o próximo ponto, o segundo ponto dessa linha. Afinal, a linha é a menor distância entre dois pontos. Então você vai colocar para ele. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, que ela fica na posição, na coordenada 100,100, né, do plano cartesiano, coordenada global, a partir da origem do plano cartesiano, x100, y100. Ele apresenta aí nossa linhazinha. Se eu não apertar Enter, se eu não apertar ESC, ele vai pedir sempre um próximo ponto para a próxima linha. O que acontece aqui? Ele está com o comando line ainda ativado. Percebam bem aqui, ó, line, specify next point. E ele está falando next point porque, para ele, essa próxima linha, o primeiro ponto dela já foi definido. O primeiro ponto dessa próxima linha foi o último ponto da linha anterior. Isto é, essa próxima linha que ele está me pedindo aí para inserir, ela possui como coordenada inicial a coordenada 100, que foi essa que a gente digitou na linha anterior. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero que a minha linha, o próximo ponto da minha linha, fique na coordenada x100, y0, ele vai traçar uma linha para baixo, tá bom? Interceptando aí o eixo x. E se eu colocar aqui, ó, ele pede o próximo ponto. Se eu colocar 0,0 e apertar Enter, confirmar, ele fecha ali um triângulo. Ok? Eu não quero mais desenhar a linha. E aí o que eu faço? Eu posso simplesmente apertar Enter ou apertar ESC. Vamos nos habituar sempre a que a gente cancelar, quando a gente finalizar um comando de construção, vamos nos habituar a apertar Enter. E mais tarde alguns comandos vão ter comportamentos distintos ao você apertar Enter e ao você apertar ESC. Então já de princípio vamos nos acostumar a apertar sempre Enter quando a nossa ferramenta de construção, quando a nossa ação estiver ok, quando a gente concordar que aquilo ficou do jeito que a gente quer, a gente vai apertar Enter. E quando a gente notar que tem algum erro, e a gente quer cancelar de alguma maneira, quer cancelar aquele comando por problemas, por algo que a gente viu que está errado, a gente vai apertar ESC. Okay? Nesse caso, o comando line, tanto Enter quanto ESC não vai gerar problema algum. Vão finalizar o comando de construção da mesma forma. Okay? Então aqui a gente
começou a desenhar, começou a utilizar o comando de construção line. Perfeito? Bem, vamos falar um pouco de sistema de coordenadas agora para a gente entender e poder desenvolver desenhos com um pouco mais de complexidade. Aqui, pessoal, muita atenção. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Entendendo isso aqui, vocês vão entender, o entendimento do AutoCAD será bem mais fácil. O AutoCAD ele utiliza coordenadas em todos. A principal informação do AutoCAD são coordenadas. Todas as linhas, todos os elementos que vocês forem desenhar, comando de construção, tudo é através de coordenadas. Ok. Então, já sabendo que coordenada é fundamental em AutoCAD, a gente precisa entender que neste programa a gente basicamente tem dois tipos de coordenadas. As coordenadas cartesianas, essa todo mundo, a grande maioria de vocês já está habituado, são coordenadas que são formadas, cujos pontos, o ponto é formado por informações de valores no eixo x e informações de valores no eixo y. Combinando as informações de valores do eixo x com a do eixo y, a gente localiza o ponto. No exemplo aqui, o caso do ponto A, ele possui a sua posição está aqui no valor 2 para x e no valor 3 para y. Ao cruzar, a gente localiza o ponto A. Então, bem simples, bem tranquilo, isso aqui é coordenada cartesiana. Foi o mesmo tipo de coordenada que a gente utilizou aqui para produzir o nosso triângulo. Bem, o outro tipo de coordenadas são as coordenadas polares. Essa talvez um pouco menos intuitiva a priori, porém são valiosíssimas, são muito boas para o desenvolvimento de projetos em AutoCAD. Creio que esse seja o tipo de coordenada mais utilizada no desenvolvimento de projetos de construção civil. Eu não tenho absoluta certeza aí que pelo menos 80% das vezes vocês vão utilizar coordenadas polares como ferramenta de inserção de pontos de comandos de construção aí no desenho de vocês, no projeto de vocês. Então, apesar de no início parecer meio complicado, mas no decorrer da utilização do programa, ela vai se tornar bem fácil. Bom, então, o que são coordenadas polares? Coordenadas polares, para você localizar um ponto através de uma coordenada polar, assim como a coordenada cartesiana, você vai precisar de duas informações. Aqui na coordenada cartesiana, vocês precisavam de informações de valores de x e y. Já aqui na coordenada polar, vocês vão precisar de informações de valor de raio e ângulo. Vou colocar aqui com um zerinho. Okay? E ângulo. Bom, o que seria esse raio e esse ângulo? Raio seria o comprimento de uma reta, comprimento da reta, e o ângulo, a inclinação dessa reta em relação ao eixo x ou em relação a um ponto de referência que você esteja adotando, quando a gente trata com coordenadas relativas. Que a gente vai tratar também daqui a pouco. Então, coordenadas polares, para a gente entender bem, é como se fosse o seguinte: imagine um círculo, você tem no meio desse círculo um ponto, no meio desse círculo aí um ponto. Imagine que vocês queiram desenhar uma linha, tá bom? Então, esse ponto no centro do círculo é como se fosse o primeiro ponto da linha de vocês. Tá? E aí, imagine que vocês querem desenhar essa linha para cima. Tá bom? Você quer que seja uma linha que seja para cima. Você não tem o valor de coordenada, você não sabe qual é a coordenada dela. Mas você sabe que essa linha ela está indo para cima e você sabe que essa linha possui um comprimento de 100. Ok? Você sabe que o comprimento dessa linha é de 100. E ela está indo para cima. Ok?
Então, vamos lá. Todo mundo sabe que o círculo possui os quadrantes, né? São os quadrantes 0, 90, 180, 270. E o zero também 360, né? Enfim. Então, olha só, mais simples entendimento. Quando você não tem a informação de coordenada x, y, e você tem apenas a direção que essa linha vai, ou esse retângulo, enfim, você tem apenas a direção, né? A direção e o comprimento módulo desta linha, é muito mais interessante você utilizar coordenada polar. Neste caso aqui, nessa situação aqui, uma linha que possui de comprimento 100, ela está indo para cima, isto é, está formando aqui um ângulo reto com eixo X. Qual seria o valor dessa coordenada aqui? É 100 menor 90. Entendido? Outro exemplo, para tentar deixar bem clara aí a situação. Imaginemos que a gente quer uma linha que fique inclinada 45 graus aí, ou 30 graus, vamos colocar 30 graus aí, algo mais diferente. Ela está inclinada aí a 30 graus do eixo X, porém ela possui um comprimento aí de 500. Né? 500. Essas são as duas informações que eu tenho da linha. Está inclinado 30 graus com relação ao eixo X, e seu comprimento é de 500. Seu comprimento é de 500. Como eu informo a posição desse segundo ponto da linha? Deste segundo pontinho aqui, ó, da linha, para o AutoCAD, né? Eu posso formar através de coordenada cartesiana? Posso. Né? Para isso eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras aí, né? Eu tenho aqui o ângulo, né? Eu sei qual é o valor da hipotenusa, né? Então eu vou precisar saber o valor do cateto oposto, que seria o valor de y, e do cateto adjacente, é o valor de x. Né? Vou fazer um cálculozinho aqui e obter aí o valor de x e y e colocar. Porém, a gente não tem tempo para isso. O mundo é corrido, o mundo é dinâmico. E a gente precisa achar esse valor, né? Precisa achar esse ponto. Basta a gente utilizar a coordenada polar. A coordenada polar você não vai precisar fazer cálculo nenhum. Você vai bastar digitar aqui as coordenadas 500 menor 30. Formando isso aqui para o AutoCAD e vai entender. Vamos aplicar aí, né, que a gente acabou de aprender aí, em termos de coordenada cartesiana e coordenada polar. Na apostila tem alguns exemplos, tá? Eu sempre vou tentar utilizar aqui exemplos diferentes da apostila para que vocês consigam ter visões distintas, né? E ter dois parâmetros, ou até mais de dois parâmetros, para poder trabalhar e poder entender melhor aí os conceitos, tá bom? Então vamos treinar aqui, ó. Vamos iniciar o comando line, L, Enter. E vamos aplicar aqui agora o conceito de coordenada polar. Eu acho que coordenada cartesiana ficou bem claro. Mesmo assim a gente vai voltar aqui nela daqui a pouco. Vamos trabalhar com coordenada polar. Eu quero informar para o AutoCAD que eu quero começar com uma linha na origem do plano, tá bom? Na origem do plano cartesiano. Só que eu quero informar para o AutoCAD, quero passar para o AutoCAD essa informação, não informando valores de x e de y, mas sim informando coordenadas polares. Como é que a gente faria? Né? Já que a gente está trabalhando com coordenada polar e a gente quer um ponto na origem, basta a gente dizer que o comprimento é zero, menor, e aqui o ângulo fique à vontade. Né? Pode digitar 0, pode digitar 90, pode digitar 100, tanto faz, porque o comprimento da linha, o comprimento desta linha aqui, ela é zero. Então ela sempre vai ficar localizada aqui na origem. Ok? Vou colocar aqui um valor distinto, vou colocar aqui um valor de 267, por exemplo. Ele posiciona no zero.
ok? Compliquei um pouquinho aqui para vocês entenderem bem o conceito de coordenada polar. E aí vamos supor que a gente quer uma linha a 45 graus, bom? Uma linha a 45 graus com comprimento aí de 500. Vamos colocar 500 menor 45. E ele fez aí a nossa linha de comprimento 500 menor 45, 45 graus. Vejam bem, eu trabalhei com coordenada polar aqui para este ponto, coordenada polar para este ponto. Só que, poxa, eu quero colocar quero lançar um próximo ponto, né? Quero lançar um próximo ponto em coordenada cartesiana. Eu posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Você pode misturar coordenada polar com cartesiana tranquilamente, tá? Por exemplo, vamos lá supor que a gente quer que o próximo ponto fique na coordenada x0, né? E x0 não, vou colocar x300 e y0, né? Ele vai, tá aqui, tá bom? Vale salientar para vocês, que talvez eu não tenha deixado isso claro, o que é que difere coordenada cartesiana para coordenada polar no AutoCAD? O que é que vai fazer para o AutoCAD entender que o que você está lançando aqui na Command Line é uma coordenada cartesiana ou é uma coordenada polar? O que vai definir isso para o AutoCAD é o separador de valores que você vai utilizar. Então, em coordenadas cartesianas, a gente vai utilizar aqui a vírgula como separador de valores e em coordenadas polares o sinal de menor. Okay? Atenção, observação. A gente está acostumado a utilizar vírgula como separador de casas decimais aqui, né, no padrão brasileiro. Porém, no padrão americano, a gente separa casas decimais com ponto e coordenadas com vírgula. E é este padrão que o AutoCAD utiliza. Então, não confundam aqui vírgula com ponto. Bom, sempre que vocês quiserem utilizar separador de casa decimal, por exemplo, 1,5, né, que normalmente a gente escreveria aqui, né, se você tivesse fazendo uma redação, eu vou utilizar 1,5 kg de areia para produzir um concreto, você colocaria 1,5 kg, correto? Bem, no AutoCAD a gente vai substituir essa vírgula por ponto. Esse é o separador de casas decimais aí do AutoCAD. Ok? A vírgula para o AutoCAD separa coordenadas. Coordenadas x de y, ou x de y e de z. Perfeito? Então, explicado isto, né, entendido como se lança uma coordenada polar, valor de comprimento, valor da direção, separado aqui do sinal de menor, e coordenada cartesiana, valor de x, valor de y, separado pelo sinal de vírgula. Então, tanto a coordenada cartesiana quanto a coordenada polar, elas possuem duas variantes, que são as absolutas ou globais e as relativas ou locais, para os dois tipos de coordenadas. Você se lembra que eu toquei nestes termos lá no início da aula, quando eu falei do comando Dynamic Input. Okay? Bem, o que são coordenadas absolutas, coordenadas relativas? Sempre quando a gente estiver trabalhando com coordenadas absolutas, o centro, a origem do plano, seja ele um plano cartesiano, ou utilizando a coordenada polar, utilizando a coordenada relativa, a origem dele, a referência para ele, será sempre a origem do plano cartesiano. Ok? Então será sempre aqui o 00, será sempre esse pontinho bem aqui. Em coordenadas absolutas, independentemente do que você faça, será esta a origem do plano cartesiano. Feito. Já em coordenadas relativas ou coordenadas locais, a história muda. A referência, quando a gente está utilizando coordenadas relativas e coordenadas locais, ela será outro valor. Pode ser também a origem do plano cartesiano, mas pode ser qualquer valor, qualquer ponto aqui na drawing space.
qualquer ponto no plano cartesiano. Bom, e para o AutoCAD, esse ponto, por padrão, isso a gente pode mudar, eu falo por padrão, tudo bem, fazer aqui por padrão, porque depois a gente vai aprender ali algumas ferramentas que a gente consegue mudar isso. Mas por padrão, é sempre o último ponto lançado. E isso é super interessante no desenvolvimento de projetos. Okay? Então, em coordenadas relativas, o ponto de referência sempre será o último ponto lançado. Então, para entender bem o conceito de coordenada absoluta, coordenada relativa, vamos fazer um exemplo. Então, utilizando a line, L Enter, vamos supor que a gente quer que uma linha se inicie na coordenada 100,100. Que a coordenada era o ponto da linha. E aí vamos supor que eu quero que essa linha saia deste ponto e ande a 85 graus para cima com uma distância de 200, correto? Repetindo, a linha se iniciou aqui na coordenada 100, mas eu quero que ela possua um comprimento de... Então vamos aí aplicar, né, os conhecimentos de coordenada absoluta relativa, tanto cartesiana quanto polar, através de exemplo. Vamos supor que a gente tem uma linha, L Enter, que se inicie na coordenada aí 45,50, uma coordenada qualquer. Bom. E o próximo ponto desta linha, que se inicia nesse pontinho aqui, 45,50, a gente não sabe qual é o valor de x e de y, mas a gente sabe que ela possui um comprimento de 300 e está inclinada a um ângulo de 85 em relação ao eixo x. Então, comprimento 300, um ângulo de 85. Bem, o que acontece? Se eu lançar esses valores 300 menor 85 aqui e apertar Enter, ele até vai fazer a linha. Porém, ele vai utilizar como referência, né, para esses 300 e principalmente para a direção 85, ele vai utilizar como referência não este ponto, mas sim a origem do plano cartesiano. E aí vocês imaginam que 85, que é menor que 90, ele deveria ficar inclinado para cá a linha. E agora está inclinado para trás. Porque aqui é 0 e aqui é 90 para o plano cartesiano. Então 85 seria isso aqui, esta inclinação. Bem, como é que a gente corrige isto? Utilizando coordenadas relativas. E como é que vocês vão informar para o software AutoCAD que vocês querem utilizar a coordenada relativa? Vocês vão informar através do prefixo arroba. Toda vez que vocês iniciarem uma coordenada com arroba, seja essa coordenada cartesiana ou polar, sempre que vocês utilizarem o arroba, vocês já estão informando para o AutoCAD que a próxima coordenada, que esta coordenada que vocês estão lançando, é uma coordenada relativa. Relativa e que a referência para esta coordenada é o último ponto lançado. No nosso caso, é a coordenada aqui, ó, 45,50. Bom, é esta coordenada. Okay? Então, quando eu lanço arroba, ele já entende que eu não quero mais que a origem, a referência para ser a coordenada polar seja este ponto 00. Ele vai entender que agora será este último ponto lançado. Bom, então vamos colocar aí 300 menor 85, vamos ver no que vai dar. Bem, então vamos colocar aqui. Bem, então vamos colocar aqui. Bem, então vamos colocar aqui 300
menor 85, vamos ver no que é que vai dar. Pronto. Aqui agora sim, fez uma linha com comprimento de 300, inclinada 85 graus aqui em relação ao eixo X, a partir deste ponto. Bom, e vamos continuar. Vamos supor que agora eu queira que esta linha aqui ela vá para cima, vá para o lado direito, desculpa, ande para o lado direito 50 unidades. Ela vá 50 unidades para o lado direito, seja metro, centímetro, isso aqui não está em discussão aqui, unidade pode ser polegada, enfim. Mas que ela ande 50 unidades de desenho para o lado direito. A partir deste ponto, obviamente. Como é que eu faria isso? Primeiramente, o arroba. E aí o AutoCAD já entende que ele não vai mais andar 50 ou posicionar, colocar esse fosse um ponto a partir, tendo como referência aqui o origem cartesiano, mas sim tendo como referência este pontinho aqui. Então, primeiramente, o arroba, posteriormente a informação do ponto. Daí a gente pode utilizar, já que a gente quer 50 para o lado direito, não quer inclinado que nada, a gente pode utilizar tanto coordenada cartesiana quanto polar. Vamos utilizar aqui a cartesiana. Eu quero 50 para o lado direito, então ele vai andar 50 no eixo X. 50 e não vai andar nada, não vai deslocar nada no eixo Y, não vai deslocar nada na vertical. Então 50,0. Lembrando que vírgula, toda vez que inserir uma vírgula aqui, eu estou indicando para o AutoCAD que esta coordenada é a coordenada cartesiana. O arroba indica que é uma coordenada relativa. Então tem aqui o arroba mais a vírgula, coordenada cartesiana relativa. Isso aqui seria igual, seria semelhante, aqui ó, já fez, mas 50, arroba 50,0 é semelhante, vamos fazer aqui, a utilizar o arroba 50 menor 0. Ok? E vamos supor que eu queira vir para baixo, 100 unidades de desenho. Vou inserir o arroba para indicar para o AutoCAD que eu quero que a minha referência seja esse ponto aqui. E aqui eu posso também utilizar tanto coordenada cartesiana quanto coordenada polar. Mais uma vez, por que eu prefiro utilizar o arroba? Por que eu prefiro utilizar uma coordenada relativa? Porque é muito difícil achar esse ponto 100 para baixo, sem a direção inferior aqui. É muito mais difícil achar esse ponto tendo como referência a origem do plano cartesiano do que tendo como referência o último ponto. Afinal, do último ponto eu já sei que pegou a posição do último ponto, anda 100 unidades para baixo e marca o próximo ponto, fechou aquela situação. Então, utilizar arroba, coordenada relativa, referente ao último ponto lançado. Vou colocar aqui 100. E aqui, tanto faz utilizar coordenada cartesiana. Aqui nós vamos utilizar polar, primeiramente. Pode utilizar 100 menor. Todo mundo sabe, 0, 90, 180, 270. Então, qual é a direção? Direção 270. Perfeito. Poderia também utilizar a coordenada cartesiana. Vamos fazer aqui. Arroba x. O x não vai deslocar nada para os lados. Então, o valor de x seria 0. Lembrando que a minha referência está sendo esse ponto. Então, é como se a origem do plano cartesiano fosse esse pontinho aqui. Então, x está deslocando para cá. Então, se é 0, ele vai ficar nesse sentido. E o valor de y seria 100. E aí vai deslocar 100. Opa! Desculpa, menos 100. E aí vai deslocar 100 para baixo. Fechou aqui. Está aqui ali. Perfeito? Bem, vamos falar agora do capítulo 4. Falei que a gente ia intercalar capítulo 5 e capítulo 4. Capítulo 4, ferramentas de seleção. Fiz esses desenhos, eles já estão ocupando aqui a tela gráfica, já não me interessam, eu quero apagá-los. Como é que eu faço para apagá-los?
A gente tem basicamente duas maneiras de apagar desenhos no AutoCAD, né? De selecionar, na verdade, desenhos, né? Posteriormente fazer o que quiser, apagar, mover, enfim. A primeira maneira de selecionar os desenhos, né? Nosso intuito é apagar, então primeiramente a gente precisa selecionar. A primeira maneira é clicando sobre cada um dos objetos que a gente quer apagar. Selecionamos, tecla Delete e ele apaga. A segunda maneira, e aí nessa segunda maneira a gente tem três outras maneiras embutidas aí nela. É através das janelas de seleção. Então a gente tem a Select Window, né, e a Select Crossing e a laço, né, formato laço. Aí. Bem, o que seria a Select Window? Né? Select Window seria uma janela de seleção em que todos os objetos que estão totalmente, 100% contidos nela serão selecionados. Para isto, a gente inicia nossa janela de seleção clicando em um ponto da esquerda para a direita, no sentido esquerda para a direita, em relação ao objeto que a gente quer selecionar. Daí formará uma janela azul, de fundo azul, que vocês estão vendo, e selecionará apenas os objetos que estão 100% contidos nessa janela. Observem que esta linha aqui, ó, esta diagonal, aí, ó, não está 100% contida. Vou clicar aqui no lado direito e ela não foi selecionada. Daí eu consigo apagar apenas estes dois desenhos se fosse do meu interesse. Às vezes é interessante. Okay? Essa é a Select Window. Já a Select Crossing, o sentido de seleção, o sentido de orientação da janela, é da direita para a esquerda. Percebam que a cor da janela de seleção já mudou, né, o verde. E nesse tipo de janela de seleção, aqui basta os objetos estarem parcialmente contidos na janela. Basta uma pontinha dos objetos estar contida na janela que eles serão selecionados. Observe agora o comportamento da diagonal, que anteriormente não estava 100% contido e não foi selecionado. E agora continua parcialmente contido, porém é selecionado. Bom, o que faz você utilizar uma... Então, como o AutoCAD entende que você quer uma Select Window ou uma Select Crossing? O sentido da seleção. Se você começar a selecionar da esquerda para a direita uma Select Window, seleciona objetos totalmente contidos na janela. Se você iniciar da direita para a esquerda, ele vai utilizar uma Select Crossing, que seleciona tanto os objetos totalmente contidos quanto os parcialmente contidos na janela. Além dessas duas janelas, nós temos a laço. A laço também trabalha tanto com Select Window, quando você inicia o laço da esquerda e termina à direita, tá bom? Quanto com Select Crossing, quando você inicia ele na direita e vai para a esquerda. E aí, por mais que você termine na esquerda, na direita, né? Na direita em relação ao primeiro ponto, ele vai entender que é uma Select Crossing porque você caminhou primeiramente para a esquerda. Se você caminhar um pouquinho para a direita e voltar para a esquerda, ele já entende que é uma Select Window. Bom, então essas são as ferramentas de seleção. Agora todo mundo já sabe como é que faz para apagar. Para apagar basta utilizar uma Select Window, Select Crossing, utilizar aqui Select Window, clicar aqui para cobrir todo o desenho e, após selecionado, deletar. Ok? Observação, você sabe quando o desenho está selecionado, quando o objeto está selecionado, por ele mudar de cor e apresentar aqui esses gapzinhos aqui, né? Esses pontos aqui de captura. Okay? Quando ele mudar de cor e apresentar os pontos de captura, é sinal que ele foi selecionado, é sinal que você pode fazer, atuar, utilizar algum tipo de modificação, ferramenta de modificação, ou apagar, enfim, modificar o objeto de alguma forma. Okay? Então, tanto faz Select Window, Select Crossing, ou seleção, também chama de Pick,
né, você consegue remover o desenho. Ok? Então a gente, na aula de hoje, vimos aí ferramentas de seleção, vimos aí o comando de construção line, né? Aqui passo a passo seria. Vimos também o sistema de coordenadas cartesianas polares, tanto relativas quanto universais ou absolutas, também chamadas de globais. Ok? Fizemos um pequeno exemplo. Vimos também que como desativar o Dynamic Inputs e o porquê desativar ele. Vimos aí o comando apagar, tá bom? Tem uma tecla de atalho E, tá bom? Mas isso aqui é apenas porque eu tenho que mostrar para vocês, porém a gente sempre pode utilizar a tecla Delete, 100% das vezes praticamente vai utilizar a tecla Delete. Fiz os exemplos com vocês, aqui tem outros exemplos, coloquei aqui sempre passo a passo, para ficar mais entendido. Prestem bastante atenção aqui nesse comando 5.6, comando zoom extend, nas próximas aulas a gente vai já trabalhar um pouquinho com ele. Ok? E por hoje é isso, só destacando aí, né, a importância do comando. Bem, por hoje é isso. Temos exemplos aí, temos outras atividades, outros exercícios. Aqui recomendo que vocês pratiquem bastante aí o comando line. Praticando o comando line, vocês também vão praticar aí as coordenadas e os comandos de seleção também. Bom, pratiquem bastante. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Tenham um bom período de estudo. Pratiquem, dediquem-se. Tem muitos exemplos aqui. Okay? Caso haja necessidade de resolver um ou outro, podem entrar em contato. Então, até a próxima aula. Até mais.